eu quero falar sobre o jejum, mas não só sobre o jejum, quero falar sobre o jejum intermitente e quero reforçar que o jejum intermitente é um dos melhores, um dos grandes recursos para o desenvolvimento da saúde. E ele não é difícil de fazer. Qualquer jejum é importantíssimo para a melhoria da saúde. Seja o jejum noturno, intermitente ou o jejum propriamente dito. Mas o intermitente é o mais fácil e o que dá muito resultado. Claro, não é tão bom que nem o jejum propriamente dito. As pessoas que querem recuperar a saúde perdida para depois irem em busca da super saúde precisam fazer jejum. Mas ninguém deve tentar fazer qualquer tipo de jejum sem antes preparar o corpo para gerar energia a partir das reservas de gordura. Se você utiliza o carboidrato como principal fonte de energia para seu corpo, você não deve tentar fazer jejum. Não adianta querer. Vai passar fome, vai sentir fome. E sentir fome libera grandes doses de cortisol. Cortisol, se vocês não sabem, é um dos mais agressivos fatores de doença no nosso corpo. Então, o primeiro e obrigatório passo para fazer jejum e conquistar os benefícios da saúde é recuperar o metabolismo lipídico, aquele metabolismo que o organismo não usa já há muitos anos. Metabolismo lipídico é usar as gorduras das reservas, a gordurinha desnecessária, como fonte de energia. E para isso, não pode ter glicose circulando no sangue. Então, é preciso ficar alguns dias sem comer nenhum tipo de carboidrato. Ficar um dia sem comer carboidrato já obriga o organismo a começar a reativar esse metabolismo lipídico e começar a transformar a gordura em energia. Mas no início ele faz com muita dificuldade, com muita ineficiência. Por isso algumas pessoas reclamam de cansaço, dor de cabeça, enxaqueca, irritabilidade, depressão e uma série de outros sintomas. Funciona como se fosse uma síndrome de abstinência do carboidrato. Você deve continuar, deve ficar então um tempo um pouquinho maior sem comer carboidrato para o organismo ir recuperando esse metabolismo e se tornar cada vez mais eficiente na transformação da gordura. Olha que maravilha, pegar a gordura que está depositada e transformar em energia. Você sabe que recuperou completamente esse metabolismo quando conseguir fazer o teu treino normal de corrida, de musculação, sem ter nenhum sintoma desagradável, não só mantendo a tua performance, como melhorando o teu desempenho. Daí sim, tu sabe, agora meu corpo está funcionando como tinha que funcionar. A partir desse momento, você pode dar o segundo passo, que é fazer o jejum noturno que nós já conversamos. O jejum noturno ideal é jantar às 18 horas e ficar 13 horas sem comer nada, somente líquidos não nutritivos. Então, das 18 até as 8, 9 da manhã, isso é o ideal. Então, não, perdão, das 18 até as 7 horas da manhã. Nessa janta, importante, muito importante, que não tenha carboidrato. Você vai fazendo uma janta sem carboidrato para deixar todo esse período sem carboidrato no corpo, para o organismo continuar trabalhando em produzir energia através da gordura. Não é para sentir fome durante a noite. Se aconteceu fome, ou qualquer outro sintoma desagradável, é que o corpo ainda não está preparado. Lembre-se do que eu já conversei na aula anterior. É possível sentir vontade de comer, que é uma carência psicológica, e ela desaparece se a gente se distrai com qualquer coisa interessante, e
de fome, que é biológica e não desaparece. Você pode e deve tentar fazer exercício em jejum se você vai para a academia às 7 horas da manhã. Não coma antes de ir para a academia, vá para a academia. Se você tiver dificuldade, é porque o corpo ainda não está preparado. Quando o corpo estiver preparado, você vai aumentar a tua performance depois de uma noite em jejum, tranquilamente. Então, não fique alguns dias fazendo esse jejum noturno, de preferência acompanhado de pouquíssimo ou nada de carboidrato durante o dia. Não há problema em fazer a última refeição depois das 18 horas, tá? 19, 20, 21 horas, não tem problema, adapta a tua vida. Só lembre-se de que tente fazer a última refeição mais cedo que puderes e não durma com menos de 2 horas, o ideal é 3, depois da última refeição. Depois de alguns dias fazendo jejum noturno, tu pode começar a tentar fazer o jejum intermitente clássico. O jejum intermitente clássico tem vários tipos de jejum, mas o clássico é jantar às 18 horas, passar a noite em jejum, claro, não tomar o café da manhã, não tomar o desjejum e só ir comer novamente no próximo almoço. São 18 horas por 6 horas. Existem dezenas de tipos de jejum intermitente, mas esse é o clássico. A ideia toda é ficar a maior parte do dia, que no caso ficou 3/4 do dia em jejum, para 1/4 se alimentando almoço e janta. O que não se pode comer durante o jejum? Nada que nutra o organismo, nada que nutra o corpo, nada que seja transformado em energia. Então são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Nada disso. Não deve tomar nenhum suplemento que tenha nutrientes, como whey protein, BCAA, ômega 3 é gordura, TCM, a triglicerídea dele é média, gordura, o óleo de coco é gordura, então não pode tomar nada disso. Não deve tomar kefir de leite, mas pode tomar kefir de água, kombucha, pode tomar todos os outros suplementos que não há problema nenhum. Tu pode tomar probióticos, pode tomar os lactobacilos. Nós estamos falando assim do jejum intermitente clássico, mas tu tem que entender que você não será julgado pela qualidade do jejum, não existe uma comissão julgadora. Você pode resolver o que você quiser. Eu vou tomar o kefir de manhã. Toma. Quebrou o jejum. Os ortodoxos dizem que quebra, mas não importa. O importante é que você está adotando um grau de alimentação mais saudável. Eu, às vezes, tomo kefir de manhã, às vezes eu não tomo. Então, é importante você viver a sua vida. Eu faço jejum intermitente todos os dias. Alguns dias eu começo às 18 horas, que nem hoje. Outros dias eu faço a última refeição às 21 horas. Daí, caso eu vou ter que deitar um pouquinho mais tarde, vou deitar às 23 horas. Pela manhã eu não faço nada, eu não como nada quando eu vou para a academia. Daí eu quero ir em jejum, eu vou para a academia sempre às 11 horas, eu quero ir em jejum para a academia. Como eu fui para a academia hoje, se amanhã eu resolver não ir para a academia, eu vou tomar o kefir de leite de manhã cedo e depois não como mais nada até o meio-dia. Quando eu vou para a academia, daí sim eu não tomo kefir de leite. A cada 15 dias, mais ou menos, eu faço um jejum de 24 ou de 48 horas. Quando eu faço um jejum de 24, 48 horas, eu sou rigoroso. Daí eu não tomo kefir, não tomo whey protein, não tomo nada. Durante o jejum, você pode tomar os líquidos que você quiser que não seja nutritivo. Aqui entra água, chá, café, chimarrão, o suco verde sem frutas. Já falei do kefir de água, da kombucha. O limão pode, então pode botar limão no suco verde. E quando se alimentar após o jejum, cuide para que tenha proteínas, porque tem que repor os aminoácidos. Fazer jejum de 24 horas e fazer academia, mas comendo proteína, bastante proteína em quantidades adequadas, na hora da alimentação, você ganha massa muscular. Cuide
para não comer demais quando volta do jejum. O comer demais normalmente é sinal que no teu corpo ainda não está bem preparado. Quando a gente faz jejum intermitente, que fica entre meio-dia e 6 da tarde, sem comer nada, não há necessidade de fazer lanche. Eu nunca faço lanche. Eu faço apenas 2 refeições, às 12 e às 18 horas. Mas se quiser fazer lanche sem carboidrato, pode fazer. Não tem problema nenhum. Importante que na saúde tu nunca te sintas obrigado a nada. Eu tenho que fazer? Não, ninguém tem que nada. Nós escolhemos fazer por causa dessa razão e tal. Lembre-se, jejum não é para trazer nenhum sintoma desagradável. Se trouxer no início, é a fase de adaptação, é que o corpo não está preparado. No início, algumas pessoas precisam tomar sal. Eu recomendo uma colher de chá de sal diluída em água para tirar um pouquinho do gosto ruim da boca, da sensação desagradável, do cansaço. Normalmente é falta de sódio. Com o passar do tempo, essa necessidade desaparece. Se você quiser tentar qualquer outro jejum, pode tentar. Existe jejum de 12 horas, tal, que começa assim, que é só, eu chamo de noturno daí, né? Começa às 18, vai até às 17 horas do dia seguinte. Tem jejum de 14 horas, que começa às 18 e vai até às 8 horas. Eu chamo isso de jejum noturno espichado. Tem alguns autores que dizem que o jejum de 24 horas, quando faz um dia sim, um dia não, passa a ser intermitente. Eu acho que é um jejum daí, 24 horas. Pode fazer jejum de 24 horas todos os dias, ou jejum de 24 horas, um dia sim, um dia não. Eu não chamo de intermitente. Se alguém quiser chamar, não tem problema chamar. Uma coisa que é importante, quebrar alguns mitos. Enquanto eu estou falando aqui, muitos de vocês devem estar se lembrando daquela mentira absurda, mas de tanto ouvir, vocês até acreditam que seja verdade, que devemos comer de 3 em 3 horas. Isso é absurdo. Isso nunca aconteceu na história da civilização. Até nunca teve comida para fazer isso, exceto nos últimos 60, 70 anos, mas antes disso havia fome, fome total. Os nossos antepassados vieram da Itália, da Alemanha, porque passavam fome lá não tinha comida. O nosso corpo foi moldado durante milhões de anos para comer quando tinha comida. E quando não tinha comida, tinha que passar fome e tinha que ir à luta, passar 1, 2 dias buscando comida. Então, tem um autor que diz assim, nós tínhamos períodos de banquete quando caçavam javali, com períodos de fome nos 2, 3 dias seguintes até encontrar o próximo javali, ou qualquer outro animal. Outro absurdo que vocês vão ouvir é que o corpo pode consumir as proteínas dos músculos no jejum. Se fizer exercício em jejum, o corpo vai consumir proteína. Por favor, imagina o nosso corpo. Ele é tão inteligente, apesar dessa burrice. Então, ele ia estocar gordura lá para quando precisar, e na hora que precisar, ele, não vou pegar a gordura do depósito, eu vou destruir uma coisa que é importante, que é o músculo. Tem lógica isso? Imagina você, que guarde lá um monte de lenha no seu quartinho ali, para o dia que quiser fazer um fogo na lareira ou no fogão a lenha e tal. E daí no dia que for fazer fogo, em vez de ali buscar a lenha que você guardou, pega a cadeira, quebra em pedaços para botar no fogo. Claro que não. E o nosso corpo é 100 vezes mais inteligente que a nossa cabeça. Então, não tem lógica isso que essas pessoas inventam por aí. Uma outra afirmação também desprovida de senso científico é que durante o jejum o corpo diminui o metabolismo. Se acontecesse isso, não tinha mais a civilização, não tinha mais o ser humano. Na verdade, o metabolismo aumenta no jejum, aumenta o hormônio de crescimento, aumenta o metabolismo. E tenta entender que é lógico, é bom senso. Imagina assim, o nosso antepassado lá, que não tinha comida, e ele tinha que sair para a luta. Se diminuísse o metabolismo, ele ia ficar prostrado e não ia à luta para arrumar comida. Ia morrer, e a fome ia ficar cada vez maior, menos metabolismo, ia ficar cada vez mais carente e ia morrer. Nós não estaríamos conversando aqui se essa afirmação fosse verdade. Tem inúmeros estudos que falam sobre os benefícios do jejum
em todas as circunstâncias, inclusive na prática da musculação, na prática da corrida. Não há perda de massa magra. Escrevam isso. A experiência que eu tenho comigo e com os participantes do processo é que todos nós ganhamos massa muscular fazendo jejum ou jejum intermitente, desde que façamos musculação de forma adequada. É claro que o jejum mais prolongado já muda um pouquinho a metodologia, mas o jejum intermitente, o jejum de 24 horas, duvido se mostrar um artigo dizendo que perdeu massa muscular. Não está escrito isso. Falando em artigo, tem um artigo que acho sensacional. Já tem 10 anos, ele foi publicado em 2007, na American Journal of Clinical Nutrition. Eles fizeram um estudo que provou que o jejum intermitente provocou a palavra que estava no artigo é dramático aumento de hormônio de crescimento, ao nível de aumentar 1.300% em mulheres e 2.000% em homens. O hormônio de crescimento é importante para recuperar os nossos tecidos, para tirar as rugas, tirar as pelancas, para fortalecer, para criar massa muscular, para recuperar em parte o corpo. E só tem 2 maneiras para produzir aumento de hormônio de crescimento: jejum intermitente, e a segunda é exercício de alta intensidade, tanto a musculação de alta intensidade quanto o intervalado de alta intensidade. São as 3 coisas que eu faço sempre porque eu quero ter muito hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento provoca rejuvenescimento. E a gente mede isso em exames de sangue chamado IGF-1. Esse estudo mostrou uma coisa também interessante para vocês que querem perder gordura. Eles dividiram os participantes em 2 grupos. E cada um dos grupos tinha que comer a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de calorias. Um grupo dividia as calorias em 3 refeições: café da manhã, almoço e janta, tradicional. O outro grupo comia a mesma quantidade de calorias em 2 refeições, entre meio-dia e a outra às 6 da tarde, fazendo jejum intermitente. Os participantes que fizeram jejum intermitente, eles tiveram uma mudança significativa na composição corporal. Eles diminuíram a massa gorda e aumentaram um pouquinho a massa magra porque eles faziam musculação. Os outros aumentaram a massa gorda, também fazendo musculação. O jejum, ele motiva o corpo a recuperar cada vez mais esse metabolismo lipídico e ele produz tanta energia, mais até do que no metabolismo lipídico, que eu garanto para vocês, é possível correr uma maratona em jejum só utilizando as gorduras de reserva. Todos que fazem isso confirmam que não sentem necessidade de tomar aquelas carboidrato em gel no meio do caminho, não sentem necessidade de se alimentar no meio do caminho e que terminam a maratona melhores do que quando usavam carboidrato e, principalmente, todos eles diminuem o tempo da sua performance. Você não tem que acreditar em mim, mas também não acredite no que os outros dizem. Mas seria uma estupidez não tentar fazer o jejum e você chegar na sua própria conclusão. Faça jejum, vá correr, faça musculação, treine o teu corpo e depois chega à tua conclusão. Eu tenho certeza que você vai concordar que o jejum funcionou melhor na tua vida, que tu vai viver com mais saúde. Qualquer coisa me escreva, me faça um comentário, a gente conversa sobre isso. No início talvez tenha dificuldade, daí tu use sal no início para vencer isso aqui. Eu espero que você, sinceramente, que você inclua o jejum entre os vários recursos do desenvolvimento da saúde. Não se esqueça de preparar o corpo, tirando o carboidrato durante uma semana, 15 dias, 20 dias. Eu quero agradecer a todos vocês que curtem os meus vídeos,
que fazem comentários aqui embaixo. Não importa que critique, eu até gosto de ler as críticas, porque existem várias opiniões, o contraponto é importante, e as pessoas lendo o contraponto começam a se posicionar, aí, não acredito mais nesse cara que falou isso aqui do que no Uronal. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. E eu quero agradecer aqueles que compartilham com seus amigos e tal, porque a gente vai compartilhando, às vezes até nos chamamos de chato, mas eles vão ouvindo alguma coisa e até aplicando na sua vida. E essa live de hoje funcionou bem, estamos no ar até aqui agora, ao menos não tenho nenhum sinal aqui de alteração. Espero que vocês tenham gostado dela. Espero encontrar vocês na live de amanhã, ou na gravação dela e na live de todos os dias. Se não houver nenhum contratempo, um grande abraço a todos vocês.